Graça e tchau, tchau. E Tchau. agora, pastor Roberlan Julião. Pastor Roberlan Julião está com a gente aqui. Fala Obrigado por comigo. ter aguardado aí. A gente ouviu uma explicação categórica aí, né? Muito instrutiva da professora Luciane Carcal, professora de português há 17 anos, participou com a gente. Agora, bora falar nós aqui. Né? Alexandre, posso fazer uma pergunta Agora cai rápida para pra ele? cá, Brasil. A primeira pergunta lhe será dirigida pelo meu digníssimo amigo Dedé. Obrigado, Fala, obrigado. Dedé. Capitão. Fala, mistério. Aleluia. Pastor, o tema é: a educação vem dos pais ou da escola? E quando os pais não têm educação, como é que fica? Boa. É brincadeira não, né? E aí, pastor? É importante frisar que a escola cabe a informação. Formação é família. E, é claro, eu concordo com você em relação a famílias em que as pessoas não têm a devida educação. Só que eu entendo que o caminho mais adequado é respeitar a autonomia de cada família. O que a escola precisa apresentar para a criança são questões, o básico do básico, que são aquelas disciplinas lá, que agora deve ter outro nome também, mas a dica de cidadania. Ou seja, não é porque na sua casa todo mundo faz X que você vai fazer X vivendo em sociedade. Então, isso é diferente de dizer, olha, você agora vai voltar para casa fazendo tudo que a gente está dizendo que você tem que fazer aqui. Meu Deus! Então, a gente tem que saber... Oi? Não, meu Deus, eu falei, meu Deus. Tá glorificando. É glória, pastor. Tá. É glória. Mas se eu for parar de ficar assim, toda hora que o Dedé dá um grito, uma pandeirada, você não vai terminar nunca. Dedé, vai embora. Alexandre, ele dá glória. Ele é gelado. Aí, pastor, então, o que acontece? Em relação a isso daí, o que eu percebo é o seguinte, que a gente está vivendo um tempo hoje muito difícil em que o Estado ele está agindo como se fosse uma grande mãe ou um grande pai da sociedade. E isso tem sido muito complicado, por quê? Porque nós precisamos de ter a nossa liberdade equilibrada com a nossa responsabilidade. Naquilo que nós extrapolarmos, aí o Estado entra como um regulador, olha, o seu direito termina onde começa o direito do outro. Aí, perfeito. O problema que a gente está vivendo é que o Estado está indiretamente norteando algumas questões e isso, por exemplo, é um pouco complicado. E qual é a parte que talvez alguém pense só numa escola, num aspecto particular? É que a gente está indo para situações em que a parte do legislativo se detém em algumas questões, né, relacionadas à família e algumas situações que são discutidas no judiciário. E essa situação complica a vida da gente, por quê? Porque o meio de comunicação que deveria ajudar a gente é um meio de comunicação que, tudo bem, é entretenimento, a gente se diverte, mas nisso que o meio de comunicação não contribui, na maioria das vezes, para uma formação saudável, então o que acontece com a família? A gente que é crente, a gente tem igreja. A gente tem sermão toda semana para dizer que a gente tem que ser mais amoroso, a gente tem que ser mais educado, a gente tem isso. Agora, a pessoa que não tem isso, ela tem o quê? A mídia. E se a mídia não ajuda, aí a pessoa está numa escola que ela discute sobre dile, ile e tal, mas ela não sabe o quanto é 5 mais 5, ela não sabe dividir por 2, ela não sabe escrever, então aí complica, né? Então eu entendo o seguinte, mesmo que a família não tenha a devida educação, se bem que o que é a educação, né? Tem isso também. Então, mesmo que a família não tenha a educação padrão, digamos assim, porque pelo menos na televisão, a gente vê muita gente almofadinha, né? Que, assim, tá brincando de Deus, agredindo, fazendo um monte de coisa. Então, e detalhe, a gente tem, por exemplo, na questão de crimes de corrupção, não é pobre, não é favelado. Então, o que é educação? Então, tudo bem que, de repente, a família pode até ter problema, mas agora isso não dá o direito da escola
se intrometer na educação, nem na religião, nem nada. A escola vai apresentar informações. E se tiver alguma dificuldade, chama o pai e a mãe para conversar. Agora, pegar o barro fresco, moldar a criança e devolver uma outra pessoa para a família, para mim isso é cruel e covarde. Muito bem, tá aí. Palavras do nosso querido pastor Roberlan Julião, da CIB de Vila Pauline, porque além de pastor, também é escritor, pai de família, e está dando aí a sua opinião sobre essa questão aí da adoção do pronome neutro, né? Agora, pastor, um exemplo aqui, alguns exemplos a produção trouxe para a gente, né? A gente fala aí do ele, ela e ele seria ele, dela e dele seria dile, eles são amigos, seria eles são amigues. O re e o ra seria re no plural, ries. Por exemplo, professor, né? E professora, para de ser assim, seria professori. E no plural seria profecias. É uma coisa muito complicada. Daqui a pouco falar em profecia. Pintores, né? Pintor com todo respeito. Não seria pintor nem pintora, seria pintori. E no plural passaria a ser pintorias. É um negócio mesmo, realmente, que a gente fica meio de cabelo em pé, né? Não sei se é por causa da idade, mas eu acredito que, sei lá, isso aí também, se eu estiver falando errado, não tem problema não. Que ninguém... não. Direito quieto, eu falei até errado. O negócio tá feio de cara, pastor. Mas tá feio, então... pastor. Tá. Professores. Então, é uma coisa realmente... Até a produção agora, erra. Até a professora falou agora há pouco com a gente, mas isso não é impossível, não. Todos erramos, né? Ai. Então, veja bem, quando a gente presta atenção nisso, alguma coisa tem por trás de tudo isso, né? Existe um movimento, né? Existe um movimento do lobby, né? Tem alguém fazendo um lobby para que isso seja aceita, para que a sociedade ache isso normal, passe a falar assim. Daí, então, todo mundo já tivesse adaptado com essa nova linguagem, né? Aí sim passa-se a modificar a língua portuguesa, passa aí por uma modificação. A questão é, qual realmente, será que existe a necessidade disso? A gente citou aqui no início, né, a Viviane falou, que quando você chega numa mesa, tem menina e tem homens, mesmo tendo uma menina, você fala meninos. Aí a menina que está na mesa, a mulher, se sente não representada. Então, por que não faz assim? Ó? Olá, meninos e meninas. Usa os dois, já que se sentem tão ofendidos por esse motivo, não se sentem representados, né? E eu acho que, eu particularmente acho isso desnecessário, né? E existe algo por trás disso, bem maior, né? Ou não, eu estou errado. O que você acha, pastor? Eu entendo o seguinte, que a gente está vivendo um tempo em que eu fico pensando muito naquilo que chamam de técnica do espantalho, né? Eu defendo o argumento X. E aí você, em vez de atacar o argumento X, você ataca o argumento Y. E aí eu entro em discussão contigo, que eu falo assim, não, mas não foi isso que eu falei. Aí você começa a reforçar que eu falei o que eu não falei, e todo mundo junta com você, e quando vai ver, vão dizer que eu disse um negócio que eu não disse, e já era, pegou, ficou na pele. Então, a gente está vivendo um tempo meio complicado, porque se fala tanto de inclusão, mas eu pergunto, chamar uma pessoa, por exemplo, uma pessoa do sexo masculino que se sente mulher, uma pessoa do sexo feminino que se sente homem, não vai ser o ele que vai, de alguma forma, fazer essa pessoa se sentir amada e aceita por mim. É o meu sentimento por ela, é a minha empatia, é a minha educação, é o meu respeito. Ou seja, é aquela compreensão de que ela é um ser humano igual a mim, criada à imagem, eu como cristão falando, né? Criada à imagem e semelhança de Deus como eu fui, e que passa por uma situação em que essa imagem foi distorcida pelo pecado, como a minha também foi. E aí o que acontece? Nós estamos numa situação em que, independentemente das escolhas, das decisões, da caminhada que a pessoa tenha, nós devemos respeitar, amar e aceitar as pessoas. Isso eu falando como cristão. No aspecto de cidadania, não adianta falar ele e dile. O que adianta é tratar a pessoa com respeito. E aí, eu vou pegar a minha situação, por exemplo, como negro.
Quantas vezes eu sou tratado de um jeito que fica uma pulga atrás da orelha? Será que ele me trataria assim se eu tivesse uma outra aparência? Será que ele me trataria assim se eu, em vez de sair com o meu Celta preto 1.0, eu estivesse numa Mercedes com aqueles números e nome que eu nem sei mencionar aqui, né? Então, será que ele me trataria da mesma forma? Será que uma pessoa negra como o Pelé é tratado como negro igual alguém como eu? Será que um rapaz da cor do Neymar, sem o dinheiro do Neymar, seria tratado dessa forma? Então, a gente percebe que a questão principal tem a ver com a gente valorizar as pessoas pelo fato de serem pessoas. Agora, o que acontece? Aqui no Brasil, tudo da gente é lei. Olha o tamanho da Constituição Federal e brasileira, da República Brasileira, e olha o tamanho da Constituição norte-americana. Olha quantas leis a gente tem, olha quantas leis tem lá. E não vou muito longe, se eu não me engano, acho que é na Turquia. Agora a professora estava falando sobre a questão da neutralidade na linguagem. Na questão da Turquia, é muito mais fácil ter elementos neutros na língua do que no nosso contexto de língua portuguesa. A gente, por exemplo, pegou essas declinações, né, que veio do latim para cá, mas é uma realidade em que, assim, lá as palavras não são necessariamente direcionadas ao aspecto de macho e fêmea, mais ou menos isso. E aí, pensa comigo o seguinte, isso faz diferença no tratamento à mulher? Então, assim, a questão da gente é o seguinte, nós precisamos ser mais gente, é isso que a gente precisa. E isso a gente não é. A questão toda é como, por exemplo, vamos lá, então eu sou negro, aí eu sou negro e agrido minha esposa. Aí junto o pessoal aqui na rua, né, me pega, dá uma gravata, aquela coisa todinha e tudo tal. Ninguém me deu a gravata porque eu sou negro, me deu uma gravata porque eu agredi minha esposa. Mas aí o que acontece? Aí vem todo um discurso, né, de que as pessoas aparentemente estão me defendendo. Não, pelo contrário, elas estão me ajudando a me sentir vítima e eu vou estar sempre responsabilizando os outros em vez de eu cuidar da minha vida. Então, em relação a isso, o que a gente precisa fazer é o quê? Olha só, ele é homossexual, o problema é dele. Ela é bissexual, o problema é dela. A gente vai tratar com respeito, com educação, ninguém tem nada a ver com isso. Agora, em contrapartida, eu também tenho o direito de falar ele, de falar ela, e não ser obrigado a mudar uma situação em que a gente nem consegue falar o básico da norma culta da língua portuguesa. Vamos e venhamos. Quantos de nós começam a conjugar verbo no pronome vós? Igreja é muito bom desse negócio, né? Eu vos saúdo. Na terceira frase, o cara já se perdeu. Então, a gente mal fala a língua portuguesa. E aí, agora vai fazer essa mudança? Ô, meu pastor. Muito bem falado aí. Deixa eu lembrar rápido algo pro pastor. Desculpa te cortar, Alexandre. No cunho espiritual. Quando você vai para Daniel, capítulo 1, a Bíblia vai dizer que quando Daniel chega na Babilônia, ele começa a perceber que no âmbito espiritual as coisas começam a ser mudadas porque querem ensinar ele a língua dos caldeus. Você não acha que com esse problema todo a igreja já não deveria se movimentar para começar a fazer um propósito de jejum, um propósito de oração, um propósito para nós começarmos a inibir essas trevas, esse levante? Porque você vai ver que Daniel resolveu não se contaminar e resolveu entrar dentro de um propósito. Ou eu estou falando besteira? Olha, em relação a isso, eu preciso ter bastante cuidado, porque a gente vive um período de muito extremo. Tem gente que não vê o diabo em nada e tem gente que vê o diabo em tudo. E assim, eu quero ter cuidado, né, para não entrar nesse desequilíbrio de ênfase. Mas eu entendo o seguinte, que assim, sem pegar a questão de ser cristão, sem pegar a questão, né, de ser heterossexual, nada disso. Só a gente pensar um pouquinho. Bem, a língua ela é dinâmica. Então, como ela é dinâmica, se a mudança viesse do modo dinâmico, perfeito, tá ótimo. E não de um modo impositivo. Essa é a questão. Aí tem uma outra situação. Produzido no meio acadêmico, aí depois os artistas acolhem, aí chega no homem comum. E aí, como eu falei, o indivíduo ele não sabe falar, não sabe conjugar os verbos na hora de conversar com as pessoas.
E aí, assim, numa entrevista de emprego, ele vai ter dificuldade. Então, essas questões. No aspecto espiritual, eu entendo que a gente tem muito mais problemas do que esse em si, que é, por exemplo, a questão de tratar essas pessoas que pensam diferente nessas questões de gênero, muitas vezes como inimigo. Então, eu entendo que, assim, no combate contra o mal, contra as forças das trevas, nesse combate, eu entendo que a maior arma que a gente tem é o amor às pessoas. A maior arma que a gente tem é tratar essas pessoas, homem que se sente mulher, mulher que se sente homem, gente que se sente melhor assim, meio assado, pansexual, bissexual e não sei o que lá. O que a gente deveria fazer era amar e respeitar essas pessoas, porque amando e respeitando essas pessoas, nós amordaçaríamos o discurso de ódio religioso e de fundamentalismo religioso. Entretanto, eu não posso negar que no ambiente cristão a gente tem hierarquias. É muito comum a falar, bater demais na questão da prática homossexual e não bater na prática heterossexual sem o compromisso do casamento. A gente, por exemplo, vê lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10, uma série de pecados que são condenados pelo apóstolo, mas a gente só fica lá nos sodomitas e efeminados. Então, eu entendo que, assim, se tem uma guerra, se tem uma batalha espiritual, ela vai muito além dessa questão aí. Por quê? Porque entre nós pentecostais e tradicionais, ou pentecostais da mesma igreja, neopentecostais, onde está a nossa unidade? Não vou muito longe, esse período agora de política, olha o embate que nós tivemos de cristão contra cristão. Irmão, por exemplo, você não via isso entre pessoas de outras religiões que nem você via de cristãos. Então eu entendo que isso a gente precisa combater muito mais, porque combatendo isso, a gente pode discutir essa situação no campo das ideias, porque, vamos pensar, amigos, você tira o O e coloca o X. Como é que você explica isso para o camarada que é surdo? Entende? Professores, bota o X. Como é que você fala professores com X? Não dá. Entende? Aí você vai botar o arroba, né? Alunos. Mas é alunos ou é alunas se está um arroba? Então, daria para a gente discutir isso no campo das ideias com muita tranquilidade. Mas, infelizmente, cola, né, nas costas de todos os evangélicos o rótulo de que a gente não ama essas pessoas que têm essa percepção diferente da realidade, quando não é uma verdade. Mas lembra da questão do espantalho? Você fala X e o camarada começa a combater o argumento Y. E aí começa todo mundo a dizer que você falou Y. E aí nisso que você fica nervoso para dizer que não falou Y, o pessoal fala, tá vendo? Olha como é que ele tá nervoso. Então, infelizmente. Muito bem. Agora, 4h30. Pastor, é o seguinte, a gente precisa finalizar aqui, que eu tenho intervalo para chegar, tem aí também propagandas políticas e tudo mais. Eu quero só que o senhor cite aí as suas redes sociais, né, sua agenda, né, deixar uma palavra aí para os ouvintes, né? 1 minuto aí o senhor consegue fazer para a gente? Até aceitar. Pô, a gente corre. O que acontece? Primeiro, minha gente, obrigado. Olha só, eu tenho o canal do YouTube, Roberlan Julião, Palavra Simples. Roberlan Julião, Palavra Simples. Quando você escreve Roberlan, sem botar o Roberlan, só o Robert com L, o Google já vai mostrar. Roberlan Julião, Palavra Simples. E aí lá a gente tem mensagem, culto, pregação, aula, debate, um monte de situação. E outras redes sociais eu também tenho, mas o YouTube é que monetiza, eu estou precisando sustentar meu filho aqui de 3 anos. A outra coisa... Bora lá assinar o canal do pastor. Você pode adquirir também... Escreve isso, lá. O meu livro Entre os Sonhos de Deus e as Realidades Humanas, baseado na vida de José, é só entrar em contato comigo. Também o meu livro Pastor Pra Quê, né? Onde a gente fala sobre o que o pastor deve ser e fazer. E aí você entra em contato comigo e a gente se fala, tá bom? E a minha igreja é a Segunda Igreja Batista em Vila Pauline. CIB é um termo muito comum entre os batistas, né? PIB é primeira, CIB é segunda. Segunda Igreja Batista em Vila Pauline, Belfor Roxo. E eu quero aproveitar e mandar um beijo para minha linda igreja, que eu amo demais, né, que ouve minhas pregações e não falta o culto. Né? O STEP, né, o Escola de Profetas, o Seminário Teológico Nordeste Carioca e Anchieta e, por último, o Seminário Teológico Batista Meritiense,
né, em São João de Meriti. Tá legal? Show de bola. Já ia esquecendo. E para minha Pode querida esquecer, não. esposa, amor da minha vida, a minha única, Gisélia. Aê, dona Aê, Gisele! pastor. Pastora Gisele, tirou onda. Aleluia! Pastor, obrigado. Ei, beijo no coração. Tudo de bom pro senhor Vai, aí, pro seu campeão! ministério. Tamo junto, hein? Valeu.